Eu vim hoje falar para vocês sobre a graça de Deus. O que é graça? Muitos podem dizer que tem a graça, que está virando pela graça, mas muitos não sabem o que quer dizer graça. Então eu vim nesse vídeo explicar para vocês como nós adquirimos a graça e o que é a graça. A graça é uma atribuição do poder de Deus. A graça é dada por Deus para aqueles que não têm graça, aqueles que não merecem a graça. Somos nós, que somos pecadores. Por que aqueles que não merecem? Porque a graça é dada para todos. É dado para o pecador, para o cristão, para aquele que serve a Cristo, aquele que está no pecado, aquele que está no mundo. O sol que brilha para mim, brilha para o meu vizinho, brilha para aquele que está no mundo. A chuva cai para mim, para que aquele que está no mundo cai para o meu vizinho. Então a graça é dada a todos. A primeira graça veio através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na crucificação do Senhor nosso Deus. E depois temos também a graça no passado. Temos presente e vamos ter a graça futura. A graça passada já vem de Deus. Por que a graça passada? A graça passada porque Deus já havia dado a graça aos escolhidos dele. Vemos em Gênesis 3, 8, 9, o pecado de Adão e Eva. Deus deu a graça a eles, dando peles de animais para cobrir a nudez dos dois, por causa do pecado. Quando Deus chamou Adão, onde você está? Eles estavam totalmente nus. Ali ele já começou a dar graça. A graça para Adão, uma graça que não merecia. Gênesis 6, 8. Porém Noé achou graça diante ao Senhor. Noé também foi um escolhido de Deus e ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Vocês podem notar que a graça vem do Velho Testamento até o Novo Testamento. Se nós vemos também em Êxodo 33, 12, 13, Moisés roga a Deus a sua presença. A presença é a graça de Deus. Quando Deus salva alguém, Ele salva por completo. Salva através da graça. Também temos a graça presente. A graça presente vem através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Foi uma morte sacrificial que derramou seu sangue e nós recebemos a graça. No passado, nós estávamos no jugo da lei. A lei era para condenar. A lei mosaica era uma lei de condenação. Era para Israel. E hoje nós vivemos através da graça. A graça do Senhor. A graça que Cristo nos deu. Deus deu seu Filho para nos dar a graça. Se vemos em 1 Pedro 5,10, ora, ó Deus, de todo que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. A graça é um fruto de Jesus Cristo. É um fruto. Deus não perdoa o pecado. Não é através da graça que você vai ter o perdão. Nós estamos totalmente enganados se nós temos a graça e somos perdoados nossos pecados. A graça não perdoa. A graça vem do Senhor. E se nós vemos em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, disse João Batista, quando estava batizando os discípulos no Rio Jordão. Então tu vê que a graça é um bem que a gente não merece. Se fazemos pecados, pagaremos por esse pecado. O juízo virá na chegada de Cristo Jesus. Primeiro,
teremos o arrebatamento, depois a tribulação, após a tribulação, a vinda de Cristo para reinar por 1000 anos, que ele vai pelear com a besta e os falsos mestres. Paulo em Romanos 3:24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está agradecendo a graça que ele está recebendo através de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé. Pela fé. Não vamos fazer igual os Gálatas. O que diz o livro de Gálatas? Paulo diz no livro de Gálatas que eles confiavam em Cristo, mas estavam sobre a lei. Os legalistas queriam que eles acreditassem em Deus e também na lei mosaica. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Paulo teve que ir até lá explicar para eles que eles não estão sobre o jugo da lei. Se eles aceitaram Cristo, eles estão sobre a graça. Se eles não aceitarem Cristo, eles estão sobre o jugo da lei. E não é isso a intenção do nosso Senhor. Se você está na graça, você está na graça de Deus. Se você está no jugo, está no jugo. E temos a graça futura. A futura é a graça de Deus que é dado àqueles que estão na presença do Senhor. Aqueles que aceitaram Cristo como seu único e exclusivo Salvador. O que é a graça futura? A graça futura será quando formos arrebatados. Então, se você está na presença de Cristo, se você aceitou o Filho do Homem como seu único e exclusivo Salvador, você vai ter uma graça futura. Então vejamos, a primeira graça foi para todos. A segunda graça, somente para os salvos. Tito 2:11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a primeira graça foi salvadora a todos. Que a segunda graça será somente para aqueles que aceitarem seu Filho. Vamos ver no verso 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É sobre o arrebatamento, irmãos. Se você já aceitou Cristo, ótimo. E se você não aceitou, corra, que os dias estão se findando. Veja as coisas que estão acontecendo. Várias coisas estão acontecendo. A vinda dele está próxima. Então, se vemos a graça, nós temos vários tipos de graça. Primeiro, a graça salvadora. É a graça para todos e a graça no arrebatamento. Isso está em Tito 2:11. Temos a graça permanente. Aquela graça que permanece. Está em Romanos 5:1-2. Graça de cantar. O que é a graça de cantar? É a graça que não é para todos. Que Deus dá a graça para aquele que Ele quer. Porque o Espírito Santo é quem é o corpo humano. Um canta, outro prega. Às vezes, o que canta, prega também. Aquele que cuida das portas das igrejas, aquele que limpa a igreja, a irmã do círculo de oração. Isso é o corpo do Espírito Santo. Então a graça de cantar é o dom dado por Deus. Colossenses 3:16. Temos a graça de falar. A graça de falar é temperada com sal. Por que temperada com sal? Porque uma comida sem sal é ruim de comer. Então a nossa língua tem que ser temperada com sal. Nós temos que refletir o que falamos, pensar o que falamos. Porque o cristão, ele tem que falar com calma, ele tem que ser o espelho do Senhor Jesus Cristo. Como que nós vamos dar
o nosso testemunho se nós não sabemos falar, não sabemos como fazer? Então nós somos espelhos. A primeira graça, então, é um presente que veio de Deus através de seu Filho. A segunda graça será salvadora, somente para os salvos. Irmãos, isso é prece. Essa é realmente a graça que é dada para as pessoas que não merecem. Se nós vemos que os Gálatas, eles acreditavam em Cristo Jesus, mas estavam sobre a lei. A lei é mais ou menos assim. São 10 mandamentos, 10 elos. Se um elo desse se romper, você cai. E se cai, você pecou. Então, a lei é feita para Israel e foi feita para condenação, não para nós. Isso está em Gálatas 5, de 1 a 3. Muitos se circuncidam, fazer a circuncisão, achando que vão ter a salvação. A nossa salvação não é pelas obras, e sim pela atender o que Cristo quis que a gente fizesse. É ser como Ele mandou seus mandamentos. Esse é o verdadeiro cristão. Ele tem que seguir os mandamentos de Cristo. Sede como Cristo. E a palavra diz: ninguém chega a Deus se não for através de seu Filho. Quem aceitar o Filho do homem está salvo. Quem não aceitar está condenado. Esse é o vídeo da graça. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. E que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade e um próximo vídeo. Obrigado.